Quando a gente percebe a narrativa de Atos, a gente vai ver que Saulo era chamado de Saulo até certo ponto, e depois de um determinado momento começam a chamá-lo de Paulo. E aí às vezes, por algum tempo eu pensei assim, mas que coisa estranha, por que Saulo vira Paulo? O que acontece? Jesus mudou o nome dele igual mudou o nome de Abrão para Abraão. Irmãos, por incrível que pareça, há quase que um entendimento um pouco estranho no meio da igreja, de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E eu já pensei dessa forma, mas quando a gente olha para a exposição de Atos, e quando a gente vai estudar um pouco mais o que esse livro tem a nos ensinar, para ficar básico, assim, uma nota rápida de introdução. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, e ele tinha esse nome sempre. Por que do nome Paulo? Porque Paulo era cidadão romano. Esse é o nome romano de Paulo. É o nome da cultura grega que Paulo utilizava. E aí o que você vai perceber então? Enquanto ele estava no contexto judeu, enquanto ele era fariseu dos fariseus, qual que é o nome dele? O nome judeu, Saulo. Então ele é chamado de Saulo. Quando Saulo é chamado para os gentios, porque Saulo tinha um chamado específico para os pagãos, para os povos que não eram judeus, ok? Para aqueles que não eram o povo de Deus de Jerusalém, ali da região. Então quando Paulo é chamado para os gentios, ele começa a utilizar o nome gentio. Ele utiliza o nome romano, então ele é chamado então agora de Paulo. E você vai ver essa transição muito sutil ao longo da exposição. Nós vamos chegar lá, se você continuar acompanhando a exposição de Atos, como nós temos feito aqui. Só uma nota introdutória. Então, se eu falar Saulo, irmãos, não é pior do que Paulo, tá bom? É a mesma pessoa. Quando ele converteu, ele continuou sendo Saulo, tá? Só para a gente explicar isso aqui de início. E é interessante, irmãos, que na nossa vida, quando a gente vem para a prática da nossa vida cotidiana, a gente gosta de tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Se a pessoa é boa com você, se a pessoa é boa comigo, se ela me trata bem, se ela cuida de mim, como eu quero tratar ela? Como eu quero retribuir? Se a pessoa é gentil comigo sempre, irmãos, eu quero ser gentil com ela. Mas agora, quando a pessoa é azeda, sabe aquele caixa de supermercado, irmãos, assim que parece que está enfurecido porque você está fazendo compra lá num domingo, num sábado, 9 horas da noite, o caixa fechando, você entra para comprar um negócio correndo. Irmãos, eu me coloco no lugar desse caixa, eu também ficaria meio perturbado com a situação. A gente fica, meu Deus, mas tinha um horário melhor para você vir comprar, não, tem que vir agora que já está fechando aquele negócio. E a gente às vezes vê o caixa mais emburrado assim. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. De eu chegar e falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, e ficar aquele silêncio, irmão. Já aconteceu com você? Fala, bom dia. A pessoa está invocada, nossa, o que eu fiz para essa pessoa? Pessoa com raiva. E qual que é o sentimento que vem no meu coração quando alguém me trata assim? Ah, é? Então beleza, eu vou fechar a cara também. Aí eu pego a sacola, pego os negócios, põe dentro da sacola, a minha vontade é virar as costas e ignorar aquela pessoa. Agora, se você for pirracento, eu sou assim, eu sou tranquilo, eu viro as costas e vou embora. Mas se você for pirracento, irmão, que também não é vantagem para você, você vai virar e de propósito para cutucar aquela pessoa, você fala assim, muito obrigada, viu? Obrigado pela sua gentileza. Quem talvez aqui já fez isso? Hein? Foi maltratado e agradeceu por ter sido maltratado. Irmãos, você só fez isso porque você quis de alguma forma constranger a pessoa. Não vem dar uma de que você é acima da média, não. Porque provavelmente você fez isso para tentar humilhar aquela pessoa de alguma forma ou fazê-la perceber que ela te tratou mal. Isso é um absurdo. É um absurdo. A gente, irmãos, está baseado no merecimento o tempo inteiro. A nossa vida é pautada no mérito. Vamos ver o que fulano merece de mim. Vamos ver o que ela merece que eu faça. Irmãos, e a gente vem para um texto que vai destruir essa visão que a gente tem. Que vai arrebentar com tudo. E eu olho para a conversão de Paulo, de Saulo, e eu vejo, irmãos, graça de Deus até o final. Se eu não soubesse o final da história, eu imagino o seguinte, se você olhar o capítulo 8, verso 1, olha aí. Capítulo 8 de Atos, verso 1 diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Morte de Estevão, irmãos. Estevão foi brutalmente apedrejado pelo simples fato de dizer que cria em Jesus. Saulo consentia na sua morte. Aí agora a gente vem para Atos 9:1 e diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. É esse homem ruim, irmãos, que consentiu com a morte de Estevão, um homem tão cheio de Deus, que morreu porque falou de Jesus.
Saulo consentindo com a sua morte, sendo testemunha da morte de Estevão, irmão. Respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Aí eu imagino a história, Saulo está indo ao caminho de Damasco, e aí uma luz muito forte brilha ao redor de Saulo, e Saulo se prostra. Se eu estivesse escrevendo o roteiro da história de Saulo, irmãos, ou se eu não soubesse o curso dessa história, eu imaginaria um final perfeito para mim. E o final perfeito para mim é: Jesus vira: Saulo, por que você me persegue, Saulo? Aí eu penso assim: agora você está enrolado, Saulo. É aquele momento do filme que você fala assim: agora você vai sofrer tudo o que você merece. No meu roteiro, irmãos. E aí, de repente, Jesus vira e fala: Saulo, eu sou esse que você persegue. Saulo, assustado, não sabe quem está falando, quem é você? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí eu imaginaria assim, o raio caindo do céu na cabeça de Saulo, fritando ele na hora. Acabou. Bem feito, Saulo, porque é isso que você merece. Perseguiu os santos, perseguiu os crentes, agora você vai morrer porque você encontrou com Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que vai e julga a nossa causa, que nos defende. Essa seria a minha história perfeita. Irmão, se eu estivesse vendo um filme aqui, eu ficaria frustrado. E talvez você também ficaria frustrado. É porque a gente conhece o final, irmãos, aí a gente se impacta com tudo que Saulo fez, com um grande homem que ele foi. Mas se você olha para antes, se você não consegue enxergar para frente, se você está inserido nesse contexto aqui, você vai perceber que é muito difícil imaginar que Saulo poderia ser alguém abençoado. É muito difícil entender como Jesus perdoa Saulo de forma tão tranquila. Saulo, eu sou esse a quem você persegue, mas levanta e entra em Damasco, que eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Lá eles vão te dar toda a orientação. Como assim? Agora era o momento do juízo. Não, irmãos. Sabe o que esse texto ensina para nós? Graça. Graça. A ideia central desse texto, irmãos, é que Jesus nos dá lições de graça. Jesus nos dá lições de graça. O Evangelho, o tempo inteiro, irmãos, estampa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Há gente que insiste em pesar a mão com juízo sobre o outro, às vezes até sobre nós mesmos. Há gente que não entende essa relação que Deus tem com o seu povo. É isso mesmo, irmãos. Deus perdoa Saulo. Onde Saulo mereceu? Não, porque Deus viu o que Saulo faria. Irmão, em nome de Jesus, conserta essa teologia sua. Conserta essa teologia sua. Deus não viu o que Saulo faria. Deus fez Saulo fazer o que ele fez. Deus transformou Saulo para que ele fosse quem ele foi. E não fosse o Senhor, Saulo não seria ninguém. Seria um fariseu enganado, achando que estava fazendo certo, perdido e cego espiritualmente. E aí, Jesus nos ensinando essas lições de graça, Ele ensina para nós em primeiro lugar, nessa parte do verso 1 ao 9, que Ele não nos trata como a gente merece. Irmãos, eu tenho tentado entender isso e transformar isso em realidade prática para mim. Irmão, Jesus não te trata como você merece, você entendeu isso? Jesus não te dá o que você merece. Por muitas vezes a gente vira e fala assim: poxa, fulano merece tanto ser feliz. Ou então a gente vira e fala assim: nossa, tão gente boa, não merecia estar passando por isso. Irmãos, a gente é muito enganado nessa questão do merece e não merece. Mas existe uma verdade que o Evangelho estampa para nós, é que o Senhor não nos trata como a gente merece. Porque se existe uma coisa que Adão e Eva mereciam naquele jardim, era a condenação. Se existe uma coisa que Adão e Eva mereciam naquele jardim, era o juízo de Deus. Mas o que Deus faz? Deus anuncia a redenção. Da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Virá aquele que pagará o preço que vocês não podem pagar, para que vocês recebam de graça, aquilo que vocês nunca alcançariam. Adão, você não merece. Eva, você não merece, mas eu dou para vocês. Eu não trato vocês dessa forma. E a gente às vezes trata até Deus como se Ele merecesse ou não. A gente às vezes conversa com algumas pessoas e, por incrível que pareça, irmãos, a gente se depara com a seguinte expressão: eu estou tentando perdoar Deus pelo que Ele está me fazendo passar.
Por quê, irmão? A pessoa chega a essa conclusão porque ela é convicta de que ela não merece passar por aquilo. Ela está convicta. Eu não mereço isso. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. O Senhor me salvou, me predestinou, me chamou. Não é possível que eu vou passar por isso. Querido, o que a gente entende é que o Senhor nos deu muito mais. E nos deu algo muito diferente daquilo que a gente merecia. A salvação graciosa de Deus. Você não pode tratar a sua esposa como ela merece, viu? Você não pode, viu, meu irmão, tratar a sua esposa como ela merece. Esposa, você não pode tratar o seu marido como ele merece, porque se vocês viverem dessa forma, não vai para frente. Esquece o mérito e aplica a graça de Deus, porque aí você vai ver o que de fato é um relacionamento debaixo da presença do Senhor. Uma família que entende a graça, irmãos, não é uma família que desconta o tempo inteiro, onde um tenta o tempo inteiro dar o troco no outro, ou faz as coisas por merecimento. Não, essa semana ele está merecendo, eu vou fazer um prato especial para ele. Não, essa semana ela está merecendo, eu vou fazer uma proposta da gente dar um passeio. Não, irmão, não é no merecimento, é graça. O crente precisa viver na graça de Deus. Vamos botar isso em prática em nome de Jesus? Você não trata o seu filho como ele merece. Você trata o seu filho com graça. Você não trata os seus pais como eles merecem. Porque às vezes a gente vai se deparar com alguns pais, queridos, que não têm sabedoria nenhuma para cuidar dos seus filhos. E aí? Você não trata ele do jeito que eles merecem. Respeita o seu pai. Honra o teu pai e a tua mãe, jovem. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça-os. Se cale na hora que precisar calar. Viu? Porque acima de tudo, em primeiro lugar você está honrando a Deus. Em segundo lugar você está vivendo a graça que um dia Jesus aplicou no seu coração. Você precisa aprender a viver dessa forma. Irmãos, é muito difícil. Mas é bonito ver como o Senhor nos chama a atenção para isso. E por isso a gente consegue ver muito claramente o tanto que Paulo se constrangeu com o amor e com a graça de Deus sobre a vida dele. Paulo o tempo inteiro não se sentia merecedor de nada, porque ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é sem Jesus? Você sabe do que nós somos capazes sem o Senhor Jesus? E querido, pode ser que você está aqui nessa noite e ainda não conhece o Senhor. E aí você vem com alguns planos em mente, como Paulo tinha, indo para Damasco, achando que estava fazendo certo, e você acha que você está tomando o curso da sua vida certinho. Ó. Você acha que você está fazendo os melhores planos para você mesmo. Deixa Deus te encontrar e demonstrar a graça dele no seu coração e transformar a sua vida. Porque você vai perceber que você não enxergava nada. Você vai se ver de verdade. Você vai olhar para o espelho e conseguir contemplar de fato qual é a sua imagem. E aí você vai perceber o tanto que você precisa do Senhor. O tanto que você precisa dele. Graça de Deus. Ele não nos trata como a gente merece. Quando eu conheço a graça de Deus, irmão, eu paro de pensar só em juízo. Porque a gente é bom no juízo, irmão. Vamos falar a verdade, hein? A gente é bom em juízo, irmãos. Porque o coração da gente é inclinado para isso, para condenar. E eu não estou falando aqui que agora a gente vai abrir e vai viver de qualquer forma. Irmãos, não é isso que eu estou falando, não. Você sabe muito bem disso. Mas quando eu entendo a graça de Deus, eu olho para o mundo de forma diferente. Eu olho para as circunstâncias, eu olho para os problemas, eu olho para o pecador de forma diferente. Muda tudo, irmãos. A conversão de Paulo nos humilha. Sabe por quê? Porque é improvável. Se existe uma pessoa que a gente diria assim, esse não converte, é Paulo. Imagina aquele homem, irmãos, inteligente, que conhece o Antigo Testamento, ele vasculha tudo, conhece tudo, sabe todas as teorias, conhece de trás para frente, decorado, fariseu de fariseu. Irmão, para chegar e confrontar Paulo, devia ser um negócio assim, tinha que ter coragem. Já viu essa situação? Você está diante de alguém que fala assim, nossa, mas conhece tanto, é pós-doutor de doutor, e conhece isso, já leu a Bíblia, irmãos. Como é que eu vou abordar um homem desse, inteligentíssimo? Como eu vou falar de Jesus para ele? Aí você fala assim, esse aí não converte não. O coração dele já está tão duro, mas tão duro que ele não converte. Fica tranquilo, irmão. Se Jesus encontrar com ele no caminho, pode ficar tranquilo que ele vai se render. Vai se render. Não tem ninguém que você possa dizer, que eu possa dizer,
esse aí Jesus não alcança não. Não tem ninguém, irmão. Pensa no caba ruim. Deus pode transformar a vida dele. O dia que você perder essa fé, irmão, o dia que você abandonar essa fé, você está diminuindo o Deus que você diz servir. Isso é muito sério. No dia que você olha para alguém e fala, esse aí não tem salvação, nem Jesus, transforma esse coração. Cuidado, irmão, porque às vezes você não fala isso, mas você pensa. E quando a gente pensa isso, nós estamos diminuindo o próprio poder de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Deus é poderoso para transformar os Saulos que estão por aí. Deus transforma, irmãos. A graça salvadora nos leva a ter fé de que essas pessoas perdidas podem ser completamente transformadas. Não existe coração que possa resistir o chamado do Senhor. Não existe, irmão. Você precisa sair daqui nessa noite com essa convicção. Pode ser alguém na sua família, que você inclusive nem tem esperança mais, que você nem acredita mais que pode ser transformado. Volta e meus irmãos citam o exemplo do presbítero Márcio aqui, que o presbítero Marco Antônio investiu na vida dele, perseverou na vida dele, irmãos, e orando, investindo, pescarias, irmãos chegando junto, aproximando, e Deus fez a obra no tempo dele. E hoje está aí o presbítero Márcio, que volta e meia eu vejo o pessoal chamando, o pastor Márcio, chamando ele de pastor Márcio. Não, eu não, que isso? Ele todo assim, né, Márcio? Bênção de Deus para as nossas vidas. Alguém investiu na vida dele, alguém acreditou que Deus era poderoso para transformá-lo. Você precisa voltar a acreditar, irmãos, que Deus pode transformar qualquer coração. Qualquer coração. Segundo lugar, o bloco seguinte, irmãos, vai nos ensinar, né? Jesus nos ensina sobre a graça. Em segundo lugar, enviando um discípulo para acolher Saulo. Isso é extraordinário, irmãos. Em primeiro lugar, Jesus ensina sobre a graça, não tratando Saulo como ele merecia. Ele não nos trata como a gente merece. Em segundo lugar, Jesus ensina sobre a graça, enviando um discípulo para acolher Saulo. E aí, do verso 10 em diante, a Bíblia diz que Jesus aparece para Ananias e fala, Ananias, encontra com Saulo. Ele está na rua que chama direita, na casa de Judas, vai até lá, procura ele, encontra com ele, impõe as mãos, porque ele teve uma visão de que alguém iria impor as mãos sobre ele, e ele voltaria a ver. Irmãos, aí eu vou voltar para o meu enredo. Se fosse eu, falaria exatamente o que Ananias falou. Senhor, é Saulo mesmo que você está falando? É esse aí que veio para Damasco para perseguir a gente? Não pode ser. Está errado, Senhor. Confirma essa visão aí, né? Presbiteriano, então, irmãos, hein? Tem que vir no letreiro, irmãos, para acreditar que de fato eu preciso ir. Não é possível. Aí eu me convenceria com uma frase que Jesus falou, eu me convenceria. Quando Jesus vira e fala assim, Ananias, pode ir, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu falaria, agora eu vou. Agora eu vou, porque ele merece sofrer. Eu quero ver Paulo sofrendo. Aí você me convenceu. A gente é assim, irmãos. Não entendi nada, né? Esqueci tudo para trás. Agora eu vou. Vai sofrer? Tem sofrimento? É isso que ele merece. Então vamos lá. Agora eu vou, Saulo, vim aqui para te falar. Jesus vai te fazer sofrer, irmão. Recebe. Porque você merece isso. Seria essa, irmãos, a maneira que a gente falaria. Porque a gente está no merecimento ainda. Jesus está ensinando uma lição preciosíssima sobre a graça aqui, irmãos. Sabe por quê? Olha que bonito. Quem encontra com Saulo é Jesus. Jesus pessoalmente chama Saulo. Inclusive, nós cremos no apostolado dessa forma. Aqueles que foram chamados diretamente por Jesus. Por isso que os apóstolos se restringem a esses que foram chamados diretamente por Cristo. Saulo é um deles. Foi chamado pessoalmente por Jesus. Jesus aparece a ele e o chama. E aí, irmãos, o interessante é que não acaba aí. Jesus chamou Saulo, mas de forma extraordinária ele insere a comunidade de discípulos no processo de transformação de Saulo. Ele fala, agora vai entrar a minha igreja em ação. Agora eu vou botar os meus discípulos para trabalhar. Ele fala assim, Ananias, vai lá, filho. Tinha um homem chamado Ananias, discípulo do Senhor. E ele manda Ananias encontrar com Saulo. Irmãos, isso é bonito demais, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que é o Senhor quem transforma, nós não temos poder de fazer nada, nós não podemos transformar ninguém. O Senhor Jesus envia a igreja dele para acolher, para receber, para treinar, para capacitar e enviar
essas pessoas. E é isso que nós vamos ver em Atos, irmãos. São os Ananias, são os Barnabés, treinando Saulo para que ele fosse o grande missionário que foi. É a igreja sendo usada na sua missão para transformar o mundo. E as pessoas que chegam até aqui precisam ser acolhidas, precisam ser recebidas. Mas às vezes a gente está igual a Ananias: Senhor, eles não merecem. Eles não merecem, Senhor. Essa é a impressão que a gente tem. Senhor, mas eles são Saulos. Eles são tão pecadores. Eles não amam a tua igreja, eles não amam o Senhor. Como é que eu vou recebê-los bem? Como é que eu vou ao encontro desse tipo de gente? Eu não ando com esse tipo de gente. Aí a gente cita o Salmo 1, irmãos, para ser espiritual. Que isso, eu não ando, né, no caminho dos pecadores, não me assento, eu não me envolvo com eles. Sou separado, né, Ideí? Abigail, separada do Senhor. Para quem não conhece, é um teatro que a gente tem aqui. Separada do Senhor, irmão. Tão separado, mas tão separado que esqueceu de ser igreja. O dia, irmãos, que o visitante não se sentir à vontade no nosso meio, nós estamos perdendo o que há de mais importante na comunidade do Senhor, que é a nossa missão. A nossa missão de capacitar, a nossa missão de edificar, a nossa missão de acolher, de amar essas pessoas. E sabe o que é bonito aqui nesse texto? Percebe o detalhe do texto, quando Ananias se encontra com Paulo. Então Ananias foi, verso 17, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, olha que coisa bonita, irmãos. O que Ananias faz? Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, o quê? Irmão. Saulo, irmão. Mudou tudo, irmãos. Aquele que ele falava assim, não, Senhor, não é possível, ele não merece. E os comentaristas vão dizer exatamente isso. O que estava no coração de Ananias ali, a ideia do texto é, Ananias tem convicção de que Saulo não merece a salvação. O que eu pensaria? Claro, é claro, irmãos, isso. E aí agora ele, crendo que Deus o havia enviado para aquilo ali, e entendendo o propósito de Deus na vida de Saulo, tendo entendido a graça de Deus sendo derramada sobre a vida de Saulo, ele então vira para Saulo e fala, Saulo, irmão. Só aquele que entende a graça consegue chamar Saulo de irmão. Só aquele que entende a graça consegue pegar uma pessoa que vive longe dos caminhos do Senhor, alguém que desviou, ou alguém que nem conhece o Senhor, e amar essa pessoa. E quando essa pessoa se converter, querido, não tenha a ilusão de que ela vai mudar da noite para o dia. Muita coisa pode ser transformada, é verdade. Mas, irmãos, é um processo. Você sabia tudo? Quando você converteu, assim, baixou, deu um download, você sabia tudo que você precisava fazer, sua vida foi transformada, você abandonou tudo. Se você já fez isso, irmão, você já é santo, na verdade, né? Você já está pronto para o arrebatamento, Deus já glorificou você perfeitamente. Irmãos, isso não é verdade. Nós erramos e continuamos errando até hoje. Mas às vezes a gente não tem paciência para esperar a transformação de Deus na vida das pessoas que estão começando a caminhada. A gente quer as pessoas prontas. Sabe o que a gente quer hoje em dia? Num mundo tão acelerado, que tudo é tão rápido. Sabe o que a gente quer hoje em dia? A gente quer que todo mundo chegue pronto. E sabe o que a gente ama? Sabe qual que é o melhor tipo de pessoa que a gente quer receber na igreja? Os autodidatas. Os autodidatas são os melhores, irmãos. Sabe por quê? Porque eles sabem tudo e aprendem sozinhos. É o melhor, irmãos. Ninguém quer sentar e aplicar lições para pessoas e às vezes ter que repor lição 7 horas, 8 horas da manhã para casais, irmão. Ninguém quer, irmãos. Isso é difícil demais. Ninguém quer sentar, irmãos. Eu sentei outro dia com uma pessoa e ela falou assim, nossa, a pregação foi bênção demais na minha vida. E não é crente. Mas estava na igreja, olha que bênção. É mesmo? Me fala aí como é que foi. Irmãos, quando ele me falou, eu fiquei assombrado, irmãos, com o que ele entendeu da mensagem. Meu Deus, eu preguei isso. Mas assim, pensa numa teologia entortada, irmão. Eu falei, você entendeu isso? Cara, isso mudou minha semana e tal. Eu falei assim, que bom, continua ainda. Continua ainda, irmão. Eu vou tentar dar uma melhorada também.
Vou tentar ser mais claro, eu pensando dentro de mim. Eu preciso ser mais claro, eu preciso melhorar alguma coisa, mas ele estava aqui, ele ouviu a palavra, e eu não quero esperar dele uma síntese teológica perfeita, irmãos. Não posso esperar isso dele. Deixa ele falar o que está na cabeça dele. Aí eu falei com ele o seguinte: nós vamos encontrar de novo. Pronto. Depois que a gente for encontrando, a gente vai conversando. Não, aqui, ó, mas é mais ou menos assim, vem um pouquinho para cá. Não, não é tão assim não. Mas com calma, irmãos. Não começa a citar as institutas de Calvino de cara, não. Não assombra a pessoa não, irmão. Sabe por quê? Eu ouvi uma vez o Ronaldo Lidório, um grande missionário da igreja presbiteriana, né, um grande missionário da igreja evangélica do nosso tempo, falando o seguinte: quando você chama alguém para comer na sua casa, não começa a falar para a pessoa o trabalho que deu, não, irmão, é desnecessário. Você fala: não, porque para te receber aqui, acordei 7 horas, fiz faxina. Para fazer esse prato, você não sabe o tanto que demora, mas é um absurdo que demora. Ó, tá gostoso? Ai de vocês falar que não tá, porque você não sabe o trabalho que deu, e foi caro para comprar isso aí, irmão. Eu nunca mais volto nessa casa. Quando você chega para apresentar Jesus, para falar do evangelho, quando eu chego aqui, irmão, para pregar, eu não vou te dar o relatório de quantas horas eu gastei, quantas enciclopédias eu consultei, quantos comentários eu li, quantas versões de Bíblia eu fiz. Isso não é necessário. O que eu preciso te entregar é a mensagem mais fiel possível do que Jesus quis passar para nós. Eu não preciso falar o trabalho que deu, não, irmão. Eu não preciso citar aqui os nomes esquisitos que eu li, entendeu? Eu não preciso falar das teorias, das correntes. Me desculpe, irmão, você pode pensar diferente. Eu acredito dessa forma. Eu prefiro o caminho da objetividade e da clareza. E eu não preciso falar o trabalho que deu para que esse sermão chegasse até aqui. Eu não preciso. Você não precisa mostrar para a pessoa o tanto que você conhece de Jesus e da teologia reformada. No primeiro encontro que você tem com ela, irmão, você não precisa. Jesus não vai te achar menos ou o pior dos evangelistas se você não começar a falar sobre os 5 solas. Não precisa, irmão. Começa falando de Jesus. Começa falando da cruz. Começa mostrando a graça de Deus. Porque a graça é o início de tudo. Começa mostrando para ela que ela não merecia, mas existe um Deus que ama ela mesmo assim. Depois, você vira para ela e fala como eu falo: irmão, agora está na hora de você ir para a escola dominical. Agora está na hora de você ir para a classe Vida Nova. Está na hora de você fazer um curso, que agora você vai aprender mais. Você entendeu? Você entendeu a cruz? Você entendeu o evangelho? Agora você precisa se alimentar mais e se fortalecer. É assim, irmãos. E aí eu vejo de forma extraordinária como que Deus quer usar a igreja dele para cumprir o seu propósito. Irmão, Jesus quer te usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Não perca isso de vista, em nome de Jesus. Se você se esquecer disso, você está abrindo mão da missão de Deus para a sua vida. Não faça isso, em nome de Jesus. Nós precisamos receber, acolher, treinar as pessoas com graça, amando essas pessoas, e as pessoas percebem isso. E nós precisamos lidar com seriedade com relação a essa missão. Uma das coisas que eu mais destaco nesse texto, irmãos, é o fato de Ananias ter chamado Paulo de irmão. Isso para mim é impactante. A gente precisa olhar para a pessoa, para o pecador, para aqueles que estão se achegando, para aqueles que ainda não sabem tanto, para aqueles que ainda estão errando, e falar assim: olha, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar, a graça de Deus pode impactar você. Irmão, quero andar contigo, meu irmão, eu quero te ajudar, meu irmão, eu quero servir você. Essa é a igreja de Jesus, irmãos, a gente não pode perder isso de vista. Nós devemos ter atitudes de graça o tempo inteiro. A graça precisa ser uma marca dessa igreja, uma marca da igreja de Jesus. Precisa ser a graça do Senhor. Jesus nos chama para ir ao encontro de pessoas estranhas. Viu? Jesus te chama para o encontro de estranhas. Pensa numa pessoa estranha. Irmãos, eu já falei isso aqui. Deus e eu sabemos o tanto que eu era estranho, irmãos. Mas Deus mandou pessoas ao meu encontro. Deus enviou a igreja dele ao meu encontro, irmãos. E eu tive pessoas que andaram comigo, que andaram de verdade comigo. Eu tive pessoas que gastaram tempo comigo, viu? Eu tive professores de escola dominical que falaram assim: ó, decora o versículo aí para você trazer na semana que vem, faz a lição. Eu tive, irmãos, eu fiz a vida nova lá.
Eu tive pessoas que andaram comigo nos grupos pequenos, nos grupos durante a semana. Homens e mulheres de Deus que abençoaram muito a minha vida. Isso é igreja. Deus podia fazer tudo sozinho, irmãos. Ele encontrou com Paulo, chamou ele, podia falar assim, agora Paulo, vai para as nações, faz o que precisa. Não, ele manda Ananias. E só um detalhe, irmãos, a ideia dele mandar Ananias aqui é para quebrar da nossa cabeça aquele pensamento assim, nossa, já que Paulo vai ser grande, ele precisa ser, quem precisa fazer a sua oração ali precisa ser Pedro. Para que Paulo fosse quem ele foi, quem que deveria orar por ele? Pedro, tu me amas? Eu vou edificar a minha igreja, Pedro. Você vai ser... Pedro, irmãos, era o líder da igreja, se a gente pode dizer assim. Era a referência daquele momento. Ele exercia uma liderança especial dentro do grupo de apóstolos. E aí, a gente imaginaria, se fosse para Paulo receber a unção, quem que tinha que orar, irmão? Pedro. Quem que ele manda? Ananias, irmão. Para ensinar a gente, sabe o quê? Nem sempre é o pastor, nem sempre é o presbítero que tem que ir lá e botar a mão, nem sempre é o pastor, é o presbítero que tem que ir lá e fazer. Você tem a mesma autoridade dada por Jesus para ir alcançar essas pessoas. É a igreja, irmãos, que faz isso. Os discípulos de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Então vai e faça, irmão. Cumpre a sua missão em nome de Jesus. Amém?